O Supremo Tribunal Federal começou a julgar ontem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e mais 7 réus, que estão justamente sendo acusados de articular um golpe de Estado relacionado aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. O processo será analisado agora ao longo de 2 semanas, até o dia 12 de setembro, em 5 sessões, com expectativa de sentença apenas no último dia, no caso, na próxima sexta-feira dessa semana que vem a 8, dessa sexta-feira que vem a 8, no caso dia 12 de setembro, é a expectativa que a sentença saia. Mesmo em caso de condenação, a prisão não é imediata, apenas só passa a valer quando o processo estiver concluído e não houver mais possibilidade de recurso. Atualmente, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro está preso em prisão domiciliar, ou seja, proibido de sair de casa, além de estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e por policiais dentro do condomínio dele em Brasília. Está aí ele mostrando a tornozeleira eletrônica, dizendo que ali era realmente algo vexatório, enfim, que era um abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes. E a decisão sobre a possível prisão de Bolsonaro ou não, não sei, vamos aguardar, levanta questões sobre justiça, política e o futuro da nossa nação. Para debater sobre esse tema de extrema relevância para a nossa democracia, para o nosso país, que mobiliza a atenção de todo o Brasil, recebemos aqui no estúdio do nosso Atalaia Mais os advogados Marcos Bispo e Zé Paulo. Eles vão discutir esse tema, esse tema crucial, e apresentar, claro, suas diferentes versões, seus diferentes lados deste dilema, através, claro, dos seus pontos de vista distintos, e eles justamente vão nos ajudar a entender as diferentes perspectivas sobre este julgamento histórico do ex-presidente Bolsonaro. Aí na tela, doutor Marcos, e aqui, claro, já comigo, o doutor Zé Paulo também, os dois advogados que vão debater. Primeiro, doutor Marcos, me permita, já peço licença ao senhor para dar boa tarde ao mais velho. Boa tarde, doutor Zé Paulo. Boa tarde, Foca. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores, ao pessoal que faz essa emissora. Boa tarde ao doutor Marcos. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de participar dessa entrevista num momento tão relevante para o judiciário, para a sociedade e para a nossa classe da advocacia, de sempre estar atento na preservação do Estado Democrático de Direito, da preservação dos direitos de quem quer que seja, Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o processo está correto? Alexandre de Moraes cometeu algum abuso, algum excesso ao longo desse período, desde justamente lá do início desse processo, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, até justamente a absolvição dessa denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal, doutor Paulo? Eu acho que não tem nada de certo nesse processo. Ele começou errado e todos os passos dados até agora foram absolutamente desrespeitosos ao ordenamento jurídico. Começa com a competência do Supremo Tribunal Federal. Desde 2018, o Supremo entendia que a competência para julgar os ex-ocupantes do cargo da presidência da República era do juízo de primeiro grau, porque a competência ela se dá por prerrogativa de função. Vale dizer, o que se protege é o cargo. Então, o que diz o dispositivo constitucional, que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar nas infrações penais comuns o presidente da República. Como ele não é mais o presidente da República, ele não deveria ser julgado pelo Supremo. Essa era a linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Até que em 2024, num julgamento, num habeas corpus, em março de 2024, o Supremo mudou o posicionamento para entender que também os ex-presidentes, ou os que houvessem largado os cargos que garantiam esse julgamento originário pelo Supremo Tribunal Federal, eles seriam julgados pelo Supremo. E é, assim, de assustar o motivo, A imprensa noticiou que o motivo era para que o Supremo Tribunal Federal tivesse o maior controle sobre os políticos. Então veja que já desde o começo o processo ele nasce errado. A sua visão sobre esse assunto, doutor Marcos? Então, Foca, respeitando, claro, o posicionamento do colega doutor José Paulo,
Eu entendo que está correto. Eu entendo que o STF está cumprindo o seu papel. Ele decidiu, como o doutor Zé Paulo falou, a respeito desse tema, definindo que a competência seria por prerrogativa de função e que, antigamente, como é que acontecia? A pessoa que detinha a função, ao momento que ele saísse do cargo ou renunciasse, por exemplo, perderia a prerrogativa de fórum, o privilégio do fórum, e voltaria para o primeiro grau. E o que acontecia muito naquela época era exatamente que muitos políticos, eles renunciavam ao seu cargo para voltar à primeira instância. E aí aconteceu o que sempre aconteceu aqui no Brasil, que era a impunidade, que era de voltar tudo para o estaca zero, para não serem efetivamente punidos. Começava o processo, passava 2, 3 anos, quando estava próximo do julgamento, renunciavam e voltavam para a primeira instância. Então, por conta disso, por esses e também por outros motivos, o Supremo alterou o seu entendimento, mas dentro de uma linha democrática, dentro do julgamento feito no próprio STF, no plenário do STF, decidiram a esse respeito. O STF absolveu justamente essa denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República, muito por conta que o tema é um possível golpe de Estado, e aí o STF seria o guardião da democracia, o guardião da Constituição Federal? Não. A competência originária do Supremo, vale dizer, a competência para julgar desde o início determinados processos penais ou processos penais contra determinadas, em relação a determinadas, quando o crime é praticado por determinadas autoridades, ele tem um rol que é exaustivo e está na Constituição. Então o Supremo não pode inovar, inventar, né, uma nova tese. Então, de novo, o texto constitucional é claro. Compete ao Supremo julgar os presidentes da República, né, dentre outros, os presidentes da República. Se você não é presidente, o texto não deixa essa margem para interpretação. Se na prática acontecesse isso que o Dr. Marcos falou, e eu digo que era o oposto, o histórico de impunidade é no STF, o STF ele tem um histórico gigantesco de impunidade, nunca puniu as autoridades com prerrogativa de foro. O primeiro e o segundo grau, sim. Então, na verdade, a lógica não foi essa, porque o Supremo não é vocacionado, não tem estrutura, nem pessoas qualificadas para tocar os processos criminais. Sim. Mas, se o objetivo fosse aprimorar o sistema penal, então altere-se a Constituição, né? Como já foi alterada diversas vezes. O que não pode é o Supremo, porque acha que deveria direcionar o processo para lá ou para cá, né? Porque o Supremo, de um tempo para cá, ele se desviou da sua finalidade. O Supremo hoje ele se enxerga como um órgão governante, mais qualificado que os outros, e que acha que deve determinar os rumos do país. Então ele despreza o legislativo e o executivo. Sim. E ele resolveu, não, é melhor, então eu faço, independentemente da regra constitucional. Deixa eu só trazer aqui uma informação, porque para a gente deixar claro, né, os 5 crimes que Bolsonaro responde nesse julgamento que começou ontem e vai até o dia 12, tá? Primeiro crime, tentativa de golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de prisão. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos. Liderança de organização criminosa armada, a pena de 3 a 8 anos, podendo aumentar com agravantes. Dano qualificado ao patrimônio da União, de 6 meses a 3 anos. E deteriorização do patrimônio tombado, de 1 a 3 anos de prisão. Somada todas as penas, se ele for condenado pelos 5 crimes, que estão justamente nessa denúncia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele pode ter aí uma somatória de 43 anos de prisão. Nesse caso, no Brasil, você sabe que o preso só paga 1/3 da pena, não tem pena maior do que 40 anos, então essa é uma discussão justamente para um outro momento. Mas, doutor Marcos, o senhor acredita realmente que Bolsonaro ele cometeu esses 5 crimes que estão na denúncia do procurador Paulo Gonet? Veja, nós aqui de longe, né, sem conhecer os autos, nós não podemos dizer efetivamente se houve o cometimento dos crimes. O que eu posso dizer é que há fortes indícios com o que sai na imprensa, com a denúncia do Ministério Público, com
a forma que foi conduzido todo esse processo desde então é que há fortes indícios que houve cometimento de crimes e mesmo que ele não tenha atuado necessariamente no ato, mas sempre de estar ali na retaguarda, financiando através de seus partidos, de seus correligionários, financiando atos antidemocráticos, né? É uma forma de agir de uma cultura tradicionalista, né, que quer voltar, né? Então é aquela cultura do Steve Bannon, lá dos Estados Unidos, né? Deles quererem derrubar o progressismo, né? E voltar para a visão tradicional, da visão de uma elite sempre privilegiada sobre a outra classe. Sim. E aí é essa visão o que se percebe nessa condução toda desse processo, que não vem de agora, né? Vem lá desde quando ele assumiu, desde a pandemia, que ele veio querendo descredibilizar, as instituições, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e que culminou com o ato de 8 de janeiro. Então, o ato de 8 de janeiro foi o estopim de uma crise institucional que foi criada desde muito tempo, né? Desde aquela briga por conta do Covid, o STF tendo que intervir naquela situação e, posteriormente, em diversas ações, como eles falam que Bolsonaro não conseguiu governar por causa do STF. Na verdade, ele só conseguiu governar graças ao STF, que praticamente fez o trabalho que ele deveria ter feito desde o começo. Vamos lá, trazendo aqui para uma outra provocação. A intenção de dar o golpe e a tentativa do golpe. Existem duas diferenças aí. A intenção de cometer um crime não é crime, mas a tentativa de cometer aquele crime, a tentativa já é um crime, né? Então, por exemplo, eu tenho a intenção, vamos trazer aqui um exemplo, eu tenho a intenção de cometer um assassinato. A intenção de cometer um assassinato não é crime, mas eu tentar assassinar alguém é crime de tentativa de homicídio, né? Então, na sua avaliação, doutor Zé Paulo, Bolsonaro teve a intenção de dar o golpe e tentou dar esse golpe? Bom, acho que está muito claro que não. Todos os áudios revelados, e olha que são milhares de áudios, milhares de mensagens, todos eles revelam que ele não tinha nenhuma intenção de dar qualquer golpe. Isso foi uma narrativa, é uma mentira das mais vergonhosas que já se contou. Esse é um dos momentos, talvez o mais triste na história do judiciário brasileiro, por conta do que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal, que adotou o que se chama de direito penal do inimigo. Aquelas pessoas que são consideradas vilões, essas pessoas, elas não merecem qualquer direito de ampla defesa, de contraditório. O Bolsonaro já está condenado, ponto. É um teatro armado, com todo respeito às instituições. Eu acho que o Supremo ele não se dá o respeito hoje em dia. É uma instituição que se desfocou, não faz o que deve fazer, que é o controle de constitucionalidade, e faz o que não deve, que é governar o país. Hoje você tem planos de vacinação que têm que ser aprovados pelo Supremo Tribunal Federal, planos de combate à fome indígena que têm que ser aprovados pelo Supremo Tribunal Federal. Vai dizer, é um desvirtuamento completo da função constitucional do Supremo. Então, a ideação, a cogitação, ela nunca foi criminalizada pelo direito brasileiro. Então, se nós dois aqui começarmos a combinar, rapaz, vamos matar esse foca, o cara é mala demais. Ele sai aqui a tal hora, a gente pega, a ideação. Sim. Nós cogitamos. Aí nós vamos além da ideação. Vamos preparar o homicídio, vamos. Compramos as armas, marcamos o local e vamos esperar você passar ali para que a gente... Então, na sua avaliação, Bolsonaro teve a intenção, pelo menos, de dar o golpe? Não, acho que ele não teve intenção nenhuma. Mas se tivesse tido a intenção, isso não seria crime. E se tivesse passado da intenção, se mais do que a intenção, se o Bolsonaro ele tivesse planejado, ele não teria cometido o crime, porque a tentativa ela é caracterizada pelo início do ato executório. Então, eu só cometo um crime, por exemplo, nós só cometeríamos, nesse exemplo, um crime de homicídio tentado, se nós deflagrássemos contra você. Ou pelo menos chegássemos ali tentando deflagrar um disparo contra você. Os atos preparatórios, que são além da ideação, então eu cogito, eu preparo e eu executo. Se a execução ela não deu certo, o crime é tentado. Então, mesmo que se tenha cogitado, né, isso não é crime, né? Nunca foi crime. A pessoa pode cogitar um monte de barbaridades, né? Eu tenho certeza que muitas vezes você na rua cogitou dar um murro no camarada que está ao seu lado porque fechou o seu carro, ou quebrar o som do vizinho porque se a criança está chorando e o vizinho mal educado está com o som alto. O que você pensa não importa, o que importa é o que você faz.
Né? Então o direito, ele criminaliza isso. É isso que o direito penal brasileiro criminaliza. E não houve, evidentemente, início de ato executório. Então vamos ver o tipo penal. O tipo penal diz o seguinte: tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Então, se você tenta sem emprego de violência ou grave ameaça, não é crime. Tá? O crime, você tem que preencher todos os elementos que estão ali no tipo do crime. Abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Qual o ato que se iniciou, ato executório que se iniciou para tentar, com o emprego de violência, abolir o Estado de Direito? Aí o dia 8 não seria? Dia 8 não seria ali realmente o momento de se usar a força para cometer o golpe, não? Aí você quer abolir o Estado Democrático de Direito invadindo prédio público sem arma, invadindo o prédio público num dia de domingo? Quer dizer, se você quer tomar o poder, você invade o prédio num dia em que não funciona o expediente. Sim. Vamos lá, se eu te ameaçar... quer falar, que eu acho que ele quer falar, quer contestar o senhor. Não, desculpa. Bolsonaro realmente tentou dar o golpe junto com seus correligionários ali? Não, o doutor José Paulo, como um excelente advogado, né, ele explicou bem os conceitos de tentativa, de preparação, de consumação de crime. Só que no caso específico do golpe de Estado, de tentativa de abolição violenta do Estado, são crimes sui generis. Por quê? Quando eu me reúno, uma pessoa comum, para explicar claramente, uma pessoa comum, me reúno com Foca e começo a discutir que eu vou abolir o Estado, isso é só uma discussão nossa. Mas quando você fala que é o presidente da República que chama o general do Exército, da Marinha, da Aeronáutica para uma reunião no Palácio do Planalto, com uma minuta de golpe, foi descoberto que havia uma preparação para os atos do 8 de janeiro para diversos acampamentos na frente dos quartéis. Então, na verdade, quando você soma tudo isso, você soma todas as manifestações que estavam acontecendo, aí você começa a perceber que, na verdade, ali já era uma tentativa, já era uma execução. Porque, vamos lá, eu estou conversando, o presidente está conversando com o general. E se o general topasse? Se o general do Exército topasse, o da Marinha topasse e da Aeronáutica topasse, o golpe estaria consumado. Eles colocariam em prática. Então ali na sua já avaliação, era uma reunião de golpe. Bolsonaro e aquele grupo não conseguiu dar o golpe porque os comandantes das Forças Armadas não embarcaram na ideia, é isso? Isso não é nem minha avaliação, na verdade. Isso é o que está nos depoimentos. Os próprios generais, a maioria deles, disseram que não toparam. Dois, salvo engano, não toparam. Da Aeronáutica e do Exército, né? A Marinha teria topado dar esse golpe de Estado. Então, assim, é uma discussão assim que, como o doutor disse, vai ser o STF, vai decidir no julgamento, está ocorrendo, tem o direito de defesa de Bolsonaro, está ocorrendo o julgamento, e eles vão definir lá a amplitude desse ato. Se vai ampliar para ele ser responsabilizado também pelos atos de 8 de janeiro ou não, porque a tentativa violenta, a violência que aconteceu foi no 8 de janeiro, mas isso aí vai ser durante o processo, né? Porque cada crime, só para deixar claro, cada crime aqui vai ser investigado de forma isolada. Então vai ter que preencher os requisitos da tentativa de abolição do Estado Democrático, da tentativa de golpe, do dano ao patrimônio. Então tudo, ele pode ser absolvido de um, pode ser condenado em outro. Não necessariamente ele vai pegar todos os crimes e pegar todas as penas máximas. Isso tudo vai ser avaliado, respeitado, claro, e tem que ser respeitado, o direito ao contraditório para a defesa dele. Pois não, doutor. Primeiro eu gostaria de saber qual é a minuta do golpe. O que é essa minuta do golpe? Porque fala-se minuta do golpe, eu quero saber o que é a minuta do golpe para a gente começar a avaliar. Poxa, mas precisa de minuta? Golpe não é caracterizado pelo uso da força, pelo desrespeito à estrutura jurídica? Então qual é a minuta do golpe? É o quê? Qual é essa minuta? É o quê? É um decreto de quê? De estado de defesa, de estado de sítio, de intervenção federal? Qual é a minuta do golpe? O que o Mauro Cid disse, que foi o delator, e com base em quem se sustentou a denúncia, é que não houve em nenhum momento a tentativa de golpe. Só um general, que foi o do Exército, um oficial general, que afirmou que houve essa suscitação, mas não importa se houve a suscitação. O que importa é que a suscitação não seria crime. Um depoimento sustenta toda a denúncia, são dezenas de depoimentos. Mas vamos lá, se é golpe, você precisa de minuta de alguma coisa? Golpe é força.
golpe é uso de força. É tão ridícula a denúncia que ela diz que havia um núcleo jurídico do golpe. Núcleo jurídico do golpe? O golpe não precisa de núcleo jurídico, o golpe ele se impõe pela força. Seria o Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né? O mentor jurídico desse golpe de Estado. Veja, não tem... Se é golpe, veja, se é golpe, não há juridicidade. O direito e o golpe, eles são incompatíveis. É como você dizer que está morto e está vivo, que está preto e que está branco. Não dá. Ou é golpe, ou é um desvirtuamento do ordenamento jurídico. Eu disse, olha, o Bolsonaro, ele quis se utilizar de um instrumento previsto na Constituição, intervenção federal, que era a minuta. Minuta era de intervenção federal, ou de declaração de estado de sítio, ou declaração de estado de defesa. Certo. Se é isso, então você tem que criminalizar ao menos metade do Congresso Nacional, porque nem estado de defesa, nem estado de sítio, nem intervenção federal passam sem autorização do Congresso. E há um princípio em direito, sobretudo no direito penal, que estabelece que se o meio é ineficaz, o crime não acontece. Não adianta eu dizer que eu vou te matar se eu pegar uma pistola de água. Né? O crime é impossível. Não adianta o camarada dizer que vai invadir o batalhão da Polícia Militar para matar o comandante se ele chega lá com um bastão. Né? Porque sozinho ele não invade. É impossível, porque o meio utilizado é ineficaz. O senhor está fazendo a comparação com os manifestantes do dia 8, é isso? Exato. Também, os manifestantes eles tinham condições, havia alguma possibilidade, ainda que remota, de que um grupo desarmado, desorganizado, desestruturado, num dia de domingo, você vai depor a autoridade, porque o outro crime é tentar depor por meio de violência, o governo legitimamente constituído. Agora, veja, a denúncia de Paulo Gonet contesta essa sua fala, doutor, porque a denúncia diz isso, né? Doutor Marcos daqui a pouco vai falar. A denúncia fala que as pessoas, os manifestantes do dia 8, prepararam realmente armas, prepararam bombas, prepararam até ferramentas para chegar em um determinado andar, né, em uma determinada sala. Alguém viu essas armas? Tá na denúncia eu não vi Procurador-Geral da República. Foi filmado em tempo real o que aconteceu no 8 de janeiro. Pegue os vídeos e veja se há armas. Você toma um estado... Veja, você precisa... Para tomar um estado, você precisa de tanque. Né? Em 64, quando Mourão Filho desce com uma tropa, né, ele desce com uma tropa. Ele não desce sozinho com uma pistola, porque se houvesse uma pistola, um fuzil, ainda assim seria ineficaz. Veja, entendi. a gente não está falando de tomada de um prédio público. A gente está falando de uma subversão do ordenamento, de uma deposição de um governo. Para depor o governo, você precisa de uma estrutura que é gigantesca, que passa necessariamente pela adesão das Forças Armadas. Doutor Zé, daqui a pouco o senhor conclui, né, porque eu preciso pedir licença aqui a vocês dois para chamar o nosso break, mas eu já começo esse bloco com a participação do doutor Marcos, porque o pessoal estava comentando, o doutor Zé Paulo está falando demais. Vamos lá, doutor Marcos, pois não, a respeito do que a gente estava discutindo no final do bloco anterior. Então, sobre a questão da intenção, né? Sim. Se ele tem intenção ou não de dar o golpe. Veja, eu continuo repetindo que eu acho que sim, que ele tem intenção. O doutor José Paulo trouxe até uma questão histórica, né? Mas, por exemplo, o golpe de 64, ele foi autorizado pelas instituições. Então, o golpe militar foi autorizado pelas instituições, pelo Supremo da época, né? O fato de ter aquela preparação era necessário. Então, ter um núcleo jurídico era necessário porque, veja, os militares, eles não iam entrar por conta de pessoas que não tinham estrutura jurídica para manter aquilo ali. Então, ele não ia simplesmente seguir aquele pessoal que estava dizendo que a terra era plana, que fazia reza para pneu. Eles não iam seguir isso. Eles queriam uma coisa concreta, jurídica. Então, qual era a tese deles? Vou convencer o Congresso, vou descredibilizar o Supremo, então vou passar 4 anos descredibilizando o Supremo, e lá na frente, em sabendo, porque veja, o presidente da República, ele sabe quando ele vai perder e quando ele vai ganhar uma eleição. Então, ele já sabia há muito tempo que ele perderia aquela eleição. Então, ele começou a preparar aquilo ali desde sempre, desde o começo, vou descredibilizar, para chegar lá no futuro, eu ter a sociedade ao meu lado, e aí sim, é aí que você consegue dar um golpe. Se você não consegue dar um golpe, como o doutor falou, respeitando a opinião dele, mas eu não consegue se dar um golpe apenas com armas. Você tem que fazer todo um aparato jurídico, do legislativo também, para você conseguir efetivamente um golpe concreto.
um golpe que tenha viabilidade. Então vamos falar sobre o dia 8, eu já trago uma provocação para o senhor. O senhor acha que o dia 8 de janeiro seria justamente o dia ali principal para o ato do golpe? O que poderia acontecer pós dia 8 se eles conseguissem justamente ocupar as dependências dos 3 poderes? É uma situação complexa, mas eu não acho isso. Eu não acho que o dia 8 seja o ato principal. Eu acho que esses atos que aconteceram antes, de reuniões, de preparação de uma minuta, de estudo para aquela realização, essas reuniões concretas que existiram, foram os atos principais. Eu acho que o dia 8 de janeiro, e eu acho que, infelizmente, várias pessoas foram condenadas porque realmente tiveram a responsabilidade, porque cada um tem o seu livre-arbítrio de ir lá quebrar tudo, mas aquelas pessoas, elas foram induzidas a irem lá. Infelizmente, o Bolsonaro, na verdade, e a sua turma, eles não tiveram a hombridade de assumir a responsabilidade. Se eles tivessem assumido a responsabilidade desde o começo, olha, eu fiz isso, eu preparei aquele pessoal para ir, aquele pessoal é uma massa de manobra, que foi para lá para quebrar tudo porque eu mandei, poderia ser que vários daqueles tinham aceitado. Olha, eu vou te dar um dado. Mais de 400 pessoas aceitaram os acordos no STF. Mas mais de 500 não aceitaram e estão sendo condenados a 10, 15 anos de prisão. Porque não aceitaram o acordo que foi proposto pelo Ministério Público. Então, veja o nível de falta de lógica dessas pessoas e de quem estava acompanhando elas, de não aceitar um acordo sabendo que seriam condenadas. Porque tá lá, quebraram tudo, tá posto. Se o ministro, por exemplo, Alexandre de Moraes, ou qualquer outro daqueles ministros, estivesse trabalhando naquele domingo lá no Supremo, tinha morrido. Por sorte, não estava. Mas, se estivesse, tinha acontecido. Então, a minha opinião é isso. O 8 de janeiro não foi o ato principal. Eu acho que foi o estopim de uma crise institucional e que se naquele momento de crise institucional, da sociedade em cima, o Exército, a Marinha Aeronáutica tivesse aderido, poderia ter um problema muito maior. Sim. Do ponto de vista político, doutor Zé Paulo, se Bolsonaro for preso, se a condenação de prisão acontecer, for decretada no próximo dia 12 agora de setembro, o que é que pode acontecer na política do nosso país? Qual é o cenário que a gente vai viver a partir disso, na sua avaliação? Acho que seria uma especulação, não tenho nenhuma base para fazer esse tipo de projeção. Como disse o Dr. Marcos, as pessoas sabiam que seriam condenadas. Como é que as pessoas sabiam que seriam condenadas? Se há um processo, você só sabe que é condenado ao final. Depois, você é condenado por quê? Por depredar? Então, condene por depredar. Agora, você entender que aquelas pessoas que estavam ali, eu conheço várias, tenho certeza que você também conhece, que o Dr. Marcos conhece várias pessoas que estavam dispostas a ir para Brasília, que não pensavam em dar golpe nenhum. Isso nunca passou pela cabeça, mas para demonstrar a sua insatisfação com o processo eleitoral que não foi transparente. Mas o doutor Zé Paulo, então, tinha muita gente que estava ali no dia 8 pedindo uma intervenção militar, um golpe militar. Intervenção, veja, um golpe militar, pedir, enfim, isso é fato. Se você pede a intervenção militar, você comete um crime? Pedir para alguém intervenha militarmente, sem nem especificar como. Isso é crime? Isso não é crime. O problema é você criminalizar, você está criticando pessoas que talvez não tivessem a clareza que deveriam ter em relação ao valor do Estado de Direito. Sim. Talvez não tivesse essa clareza, mas jamais pensar em depor à força, queriam que o Exército interviesse porque não acreditavam no resultado das urnas. Só completando. Há um problema no nosso processo eleitoral que é gravíssimo, que é a apuração sigilosa. O voto no nosso processo eleitoral, ele é sigiloso, mas a apuração deveria ser pública. E por mais de uma vez, o Congresso aprovou o voto impresso que cairia numa caixa, não seria levado pela pessoa para casa, como mecanismo para você conferir e até dar validade, dar transparência ao processo. Isso não foi aprovado. Então, as pessoas não acreditavam no processo eleitoral. Ele tem um problema na condução, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não foi imparcial, pelo contrário, ele aboliu das redes sociais pessoas que eram favoráveis e faziam campanhas para o Bolsonaro e não fez isso com a esquerda. Então,
Doutor Marcos, isso é um problema. Quando o senhor também vê a necessidade de interromper, pode interromper e aí a gente coloca ritmo no final dessa conversa, tá? Mas fica à vontade para o senhor justamente fazer aqui as suas ponderações sobre essa fala agora final. Então, sobre essa questão do processo democrático, né? Como eu disse, numa das passagens que eu falei, o STF, ele, por conta de um governo que, na minha ótica, foi irresponsável desde o começo, ele teve efetivamente que intervir em vários momentos. Mas essa intervenção foi sempre pautada na legitimidade da legislação. Então essa intervenção do STF não foi tomada, foi prevista no ordenamento jurídico, na Constituição, pela força do Congresso. Então não foi só o STF que tomou a frente, tomou as rédeas, muitas vezes, do processo eleitoral e até de atos de governo que deveriam ter sido tomados pelo presidente Bolsonaro. Mas também o Congresso Federal, os governadores dos estados, os prefeitos, todos tiveram que, infelizmente, governar, o que não acontece, por exemplo, agora. Então, se você tem um governo responsável, um governo que não vai trazer para a população riscos, como trouxe para a saúde pública, para diversas situações, não precisaria da intervenção tão grande do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, para a gente poder finalizar. O senhor tem 1 minuto, doutor Zé Paulo, para o senhor falar o seguinte: o que é que o senhor espera que possa acontecer com o Bolsonaro? Bom, eu vou dizer o que eu acho que aconteceu, mas fica mais... O que pode esperar? O que eu acho que aconteceu? A cúpula que cercava o Bolsonaro não acreditava no processo eleitoral, na validade, ou melhor dizendo, na segurança do processo eleitoral, e estudou até o último momento, porque ele sempre disse que agiria dentro das 4 linhas, e observou isso do começo ao fim do mandato. Ele tentou um mecanismo jurídico para tentar revelar os problemas das eleições. Não conseguiu isso. Quando viu que não conseguiu, que não havia um instrumento jurídico, passou a faixa, viajou e deixou que as coisas acontecessem. Então, na verdade, havia uma desconfiança. Essa desconfiança ela foi transformada em uma chuva de ideias para tentar alterar o quadro. Quando, dentro do ordenamento, não havia possibilidade, Bolsonaro fez o que devia fazer, que é passar a faixa. Faço a mesma pergunta para o senhor, doutor Marcos. Então, a mensagem que eu trago sobre esse julgamento de Bolsonaro é que esse julgamento de Bolsonaro, ele se traduz como um marco histórico para o judiciário brasileiro, para mostrar a força das instituições brasileiras, e ele não se limita a ele, não se limita a Bolsonaro. Ele é um marco entre as instituições democráticas e a volta do autoritarismo, dos tradicionalistas, que querem, na verdade, eles não querem apenas mudar o presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Eles querem derrubar todo um sistema democrático até que eles encontrem uma democracia posta para eles, que eles possam governar de forma livre, do jeito que querem, sem respeito às instituições democráticas. Muito obrigado aos dois. Hoje foi bom, foi quente e ficou com gostinho de quero mais. Vamos marcar com os dois na Rádio Metropolitana próxima semana. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser, às 2h50 da tarde.